Gente, bom dia, boa tarde, boa noite, paz do Senhor, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu espero que sim. Eu quero te agradecer primeiramente por permitir nós adentrarmos na sua casa para trocar essa ideia, para bater esse papo aqui na mesa do nosso podcast, do nosso estúdio. Obrigado a você que nos dá a disponibilidade de adentrar aí na sua residência através de uma televisão, através de um smartphone, para nós trocarmos essa ideia junto. Eu estou muito feliz hoje, eu estou empolgado, que hoje eu estou recebendo um amigo, eu estou recebendo um irmão, um cara que eu sou fã demais, mas daqui a pouco a gente fala dele, vou te deixar um pouquinho ansioso. Antes de qualquer coisa, eu quero agradecer em especial a Deus em primeiro lugar, mas eu agradeço também a minha equipe. Como eu falo para vocês, a obra ela tem três segmentos. É o pé de quem vai, é o bolso de quem patrocina e é o joelho de quem ora. E eu quero agradecer porque a obra não acontece sozinho. Não é só chegar aqui, eu já falei sobre isso, vocês sabem. Não é só chegar aqui e iniciar uma gravação. Existem bastidores, existe uma produção. E eu quero agradecer a minha equipe, eu quero agradecer ao Leandro. Tava com saudade de ter ele aqui. Quero agradecer ao Leandro. Eu quero agradecer ao Thiago, que tem segurado um na minha esquerda, um na minha direita, para nós irmos além, sabendo que Deus nos dará acessos maiores, tá bom? Eu quero agradecer também a todos os cooperadores, todos os colaboradores. Eu aprendi, eu tenho um aprendizado, eu quero compartilhar com você que Deus, quando quer nos abençoar, Ele não nos dá coisas, Ele nos apresenta pessoas. Eu quero agradecer a cada cooperador, a cada colaborador, patrocinador que tem investido, que tem plantado semente para esse projeto continuar e alavancar cada vez mais. Eu quero agradecer a Naná Modas, que é responsável pela moda feminina de todo o Rio de Janeiro, que tem avançado em espaço, em acessos. Que Deus possa te abençoar, minha amiga. Eu quero te agradecer também, minha digníssima esposa, sou suspeito de falar, que é responsável da Trajes Infantis, modelo infantil. Você que tem sobrinho, afilhado, criança, filho, você pode ir lá procurar. Enquanto eu estou falando aqui, existe um QR Code que está sendo mostrado na tela, é só você apontar a câmera do seu celular que você vai dar acesso direto ao remetente, tá bom? Eu quero agradecer também ao Fred, rei do açaí, que tem localizado em Copacabana, que tem abrindo espaços, alargado as tendas. Fred, que Deus possa te abençoar. Eu quero agradecer o depósito de bebida do Júnior, ao depósito de bebida Pai e Filho. Meus amigos, muito obrigado por tudo que vocês estão fazendo. Eu quero agradecer também a Vanessa, TA Alimentos. Vanessa Torquato, eu amo a família Torquato, cara. Vanessa tá tomando conta do mundo todo. Ela tá vendendo cesta básica, kit churrasco. Ela tá vendendo perfumes importados juntamente com a Monique. Minha mãe, muito obrigado, tá bom, por tudo que você tem feito. Tá vendendo perfume importado, perfume nacional. Tá vendendo em Yakult. Cada segmento que tem ajudado a nossa obra. Eu quero agradecer também ao Torres, Paulo Torres, tá bom? O QR Code dele tá aparecendo aqui. O Torres é um cara que faz tudo. Se você ir lá no Instagram dele, vai estar eletricidade, ele mexe com o drywall, ele mexe com o ar-condicionado. Torres, muito obrigado, tá bom? Pela sua semente, pela sua casa, pela sua família, tá apoiando esse projeto. Gente, chegamos aqui. Eu quero apresentar a vocês um amigo que tá me dando a honra, a disponibilidade de dividir essa mesa comigo. E eu quero que receba com palmas, 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 meu amigo evangelista Renan Santos. Bate palma aí, Thiago. Bate palma aí, Thiago. Excelente, excelente. Ó o Renan aí. Renan, irmão, antes de eu te passar a palavra, eu quero te agradecer, tá bom? Por você se permitir, me dar a disponibilidade e a honra de dividir essa mesa comigo, tá bom? Agora pode se apresentar aí, fica à vontade. Fala galera, eu me chamo Renan Santos, feliz em estar aqui com vocês nessa noite, né? Eu acho que eu sempre faço uma oração para Deus e a oração é que Deus possa me levar aonde Ele quer que eu esteja. Sim. Então, se eu cheguei aqui nesse podcast é porque Jesus queria que eu estivesse aqui. Jesus quer. Né? Eu também queria. Eu congrego na Assembleia de Deus Central em Padre Miguel, congregamos juntos, Sim. né? E moro em Realengo, sou morador de Realengo, da Zona Oeste, né? E estou evangelista hoje para a misericórdia do Senhor. E tô, assim, muito feliz, viu? Muito feliz, eu tô me sentindo honrado de estar aqui nesse podcast do outro lado, né? Então, galera, eu creio que vai ser uma noite edificante, então vamos que vamos, porque eu tenho certeza que o céu tem algo de importante para nós hoje. Irmão, eu tava lembrando hoje que você foi a primeira pessoa, quando eu tava pensando no nosso podcast, no nosso assunto do dia de hoje, a cabeça, como você falou, dá um frio na barriga, a gente vai pensando o que a gente pode falar para edificar alguém, para ajudar uma família, ajudar uma casa. E eu tava lembrando que você foi a primeira pessoa, eu já falei isso pra você, mas eu quero externar isso aqui em público, que o Renan foi a primeira pessoa a me convidar pra falar sobre Deus no lado de fora da igreja. A gente prega na igreja, a gente sauda na nossa igreja,
mas o Renan viu em mim aquilo que nem eu tinha visto ainda, né? A gente no início, a gente é muito ruim, a gente fala muita heresia, a gente não tem, né, o Naragachô ali. Aquela experiência. Sim, mas o Renan, ele olhou pra mim e falou, irmão, eu te quero no Submerso. E eu, que isso, irmão? E o Submerso, ele tem alcançado bastante vida, a gente recebe aí os feedback, o projeto que tem alavancado, tem crescido, né, no reino espiritual e no físico também. E eu quero te agradecer, irmão. Não só você, o Thiago também, ele foi a primeira igreja que abriu a porta pra mim. Me chamou pra pregar, irmão, vem, eu quero você aqui, então, muito obrigado. Irmão, como é que é muito essa responsabilidade? Tu é evangelista da Casa do Senhor, da DCPAN, tu carrega um projeto que tem crescido muito, é notório ver os resultados, né? Sim. Difícil é ver a entrega, mas o resultado não tem como negar, verdade. Né? Como é que tem sido um pouco essa experiência de responsabilidade? Irmão, é tudo Deus. Por quê? Porque nem eu sei como é que eu consigo lidar com tudo isso ao mesmo tempo. Porque não é só lidar com os compromissos da minha igreja ou só com submersos. Porque tem muitas coisas além. Porque além disso eu trabalho. Sim. Né? Então eu lido com o meu ministério dentro da minha igreja. Que além disso eu sou líder de alguns departamentos dentro da minha igreja. Sim. Né? Ainda sou dirigente de 3 dias de culto da minha igreja. Né? Ainda tenho que lidar com os projetos submersos. Lidar com a questão do meu trabalho e ainda tem a questão das minhas viagens, a itinerância ainda. Então acaba que são 4 em 1, né? Só que eu sempre peço a Deus um dom de administração, sim, né? Para conseguir ser conduzido da forma que Deus ele quer, até porque precisa tudo ter um equilíbrio, né? Não adianta eu focar muito em algo e esquecer do outro, porque senão não adianta. Para que eu vou ter algo que vou tratar de qualquer maneira? Com desleixo. Entendeu? Então, acaba que eu peço muito essa sabedoria a Deus. E até hoje, eu falo que é Deus, porque até hoje, se eu tô conseguindo manter tudo isso, é porque o Senhor tá me dando essa direção. Sim. Né? Tem gente que fala, cara, tu é louco, como é que tu tem capacidade de lidar com essa pressão toda? Eu falo, é Deus. É Deus. Então, Renan, como é que tu consegue? Deus. Renan, como é que tu suporta? É Deus. É tudo Deus, entendeu? E o outro lado disso, as retaliações. Oxi. Porque você dirige o culto da família, você dirige a consagração na terça-feira, você dirige o culto da libertação, você é dirigente dos submersos, né? Você é evangelista da Casa do Senhor. Você tá saqueando o inferno todo o tempo. Sim. E as retaliações, irmão? E o contra-ataque? Irmão, o outro lado dessa entrega toda? É muito complicado, porque as pessoas olham pra gente ali com o microfone na mão, ministrando, aquelas coisas todas, e como diz o podcast, do outro lado, sim, né, existe uma pressão, né, porque é uma coisa que eu sempre costumo dizer, tem dia que a gente vai profetizar saúde sentindo dores, tem dia que a gente vai profetizar prosperidade faltando, tem dia que a gente vai profetizar justiça passando por uma covardia. Meu Deus. E tem dia que a mão de Deus olha pra nós e fala, bota a tua melhor roupa. Senhor, eu tô sem condição, bota a tua melhor roupa. Senhor, não dá, vai que eu sou contigo. A minha graça te basta. E eu falo, Senhor, não tem condição, tem porque eu tô contigo. Eu gosto muito daquela, eu já te vi falando isso algumas vezes no altar, uma situação que você tava passando, que você achou que não ia aguentar, aí Deus te incomodou e falou assim, ó, canta agora. Irmão, isso faz parte do meu testemunho, porque isso aí é muito... Eu nem gosto de ficar citando isso, que eu fico muito emocionado. Sim. Até, porque isso foi um start no meu ministério. Sim. Até aquele exato momento eu tinha por volta de 18, 20 anos. E entre esse prazo, eu estava no quartel ainda. Eu tinha saído do quartel porque Deus falou que iria fechar a porta, porque eu era do altar, já cantava no altar desde os meus 15 anos. Só que, de acordo com... Eu entrei pro quartel, a facilidade do quartel, as propostas que o quartel dava, eu tava me afastando do altar. E acabou que, assim, pra mim, eu achei que eu tava normal, mas na verdade já tava distante de Deus há muito tempo. Meu Deus. E acabou que eu tava na igreja, mas tava negligente aos propósitos de Deus. Tô entendendo. E Deus usou uma vez um presbítero pra mim e falou assim, Renan, o Senhor tá mandando te dizer que ele fecha a porta pra não te perder. Aí eu olhei pra ele, porque eu já tava cego espiritualmente, imagina aquela pessoa distante de Deus e tava crente que tava achando que tava no altar, né? E eu olhei pra ele e falei assim, isso é inveja. Porque hoje eu sou cabo do exército, hoje eu ganho bem, moro sozinho, tenho minhas condições. E na época o tal presbítero estava desempregado, então eu achava que era inveja dele. Meu por Deus. Eu estar próspero. Olha como é que é a mente do ser humano. Tirou a palavra automaticamente do espiritual e trouxe pro carnal. Sim, eu joguei o profeta ali, entendeu? Eu perdi totalmente o temor. E
eu falei assim, isso é inveja. Tu é invejoso. E o céu... Falou pra ele? Falei, pô. Meu Deus, Jana. Falei, só que Deus conhece meu coração e naquele dia, no céu o Senhor tá dizendo, tu tá achando que é o homem que tá falando? Passou 1 mês e meio, o Senhor me arrancou com raiz e tudo do exército. Meu Deus. Com raiz e tudo. Aí no meio desse processo todo, o Senhor falou assim, aí eu fiquei, teve uma situação lá no quartel que eu tive que ficar preso 21 dias, né? Eu fiquei na cadeia do exército mesmo 21 dias. E no meio dessa prisão, o Senhor falou assim, dentro da prisão pra mim, agora eu vou te tratar. Até hoje tu fez o que tu queria. Mas a partir de hoje, tu tá debaixo da mão do olheiro. Ali o Senhor começou a me tratar. Passou os 21 dias, eu fui desligado do exército. Aí quando eu fui desligado do exército, eu lembro que eu voltei pra igreja. Aí comecei a entregar currículo para começar a trabalhar. Precisava trabalhar, porque as coisas começaram a apertar. E no meio disso tudo, não conseguia. Eu entregava mais de 40 currículos por semana. E ninguém me chamava. Ninguém. Porta literalmente fechada. Fechada. Só que eu não tava entendendo que isso gera um ajuste. Sim. Porque eu tava muito desobediente naquela época. E o Senhor falou, vou te tratar onde te mais dói. Meu Deus. Porque eu tava me garantindo nas minhas finanças. Enquanto eu era do exército, eu tava me garantindo na força do meu braço. Deus sabe como chama o homem, né, irmão? Deus sabe como trata, irmão. Deus sabe. Aí eu lembro que no meio desse processo todo, secou tudo, Deus não deixou nenhuma pauta. Ao ponto de alguns amigos meus que são gerentes de loja, gerentes da empresa. Eu lembro que tinha um amigo meu que era um gerente de respeito na Ambev. Ele falou assim, vem aqui, porque aqui eu vou te colocar numa vaga maneira, vem pra cá. Eu fui lá, entreguei o currículo, não conseguiu. Ele falou que quase ele foi demitido por tentar entrar na minha guerra. Que isso? Isso, pra tu entender o nível. E no meio desse processo todo, tive que voltar a morar com a minha mãe, né? Porque as coisas secou, tive que voltar morando sozinho, tive que voltar a morar com a minha mãe. Aí no meio disso, a minha mãe veio pra casa, minha mãe tava vivendo uma vida boa. Quando ela entrou dentro da minha casa, secou pra todo mundo, a porta fechou pra todo mundo, começou a tratar dentro da minha casa por causa de mim. Todo mundo passou por vento por causa do Renan Santos. Aí eu lembro muito daquele texto de Jonas, né? Sim. Porque Jonas falou assim, vai pregar em Nínive? Não, vou pra Tarsis. Ele entra no navio. O povo do navio não teve culpa. Mas por causa da desobediência dele, o povo do navio sofreu a tempestade. Sim. E ainda perdeu o mantimento. Então acaba que, tipo assim, era isso que estava acontecendo. Por causa de mim, eu tava vendo a minha mãe sofrer financeiramente. Tinha dias que ela orava meio-dia, Senhor, envia providência, que a gente não tem nem o que almoçar. Talvez você tinha um arroz, mas não tinha feijão, aquelas coisas muito difíceis. E eu comecei a me oprimir com aquilo porque o adversário soprava no meu ouvido o seguinte, que tá faltando na tua casa porque a culpa é tua. Sabe por que a tua mãe chora por providência? Porque a culpa é tua. E eu, naquele nível de tratamento sensível, do jeito que eu tava vendo aquele processo todo, comecei a absorver aquela guerra toda. Aí, no meio disso, eu comecei a ficar com princípio de depressão. É aquela coisa que começou a me oprimir de dentro pra fora, aquela guerra silenciosa que começou dentro de mim. Aí, no meio desse processo todo, numa madrugada, eu falei assim, cara, eu tô fazendo minha casa sofrer. Tô vendo minha mãe chorar. Tô vendo a minha família sofrer por causa da minha negligência. Então o que eu vou fazer? Vou me matar. Acordei, irmão, por volta de 2h15 da manhã de uma segunda pra terça. Você achou que se matar seria a resolução da guerra? Ia trazer um alívio. Era isso que o adversário soprava no meu ouvido. Entendi. Que se eu morresse ali, talvez a pressão que a minha mãe tava vivendo seria quebrada. Porque o negligente, ele sabe. O desobediente, ele sabe. Quando o vento que tá acontecendo é por culpa dele, né? E eu sabia que era culpa minha. Eu sabia que minha mãe sempre foi uma mulher de oração, então eu sabia que o negligente da situação era eu. E eu falei assim, vou tentar resolver isso porque eu vou trazer paz pra minha mãe. E o que eu fiz? Acordei e falei assim, vou me matar. Só que teve uma hora que eu levantei 2h15 da manhã, eu só sabia chorar na beira da minha cama, só sabia chorar. Até que uma brisa, um vento passou assim no meu quarto a ponto que sacudiu a cortina. Só que quando eu olhei pra janela, a janela tava fechada, não tinha ventilador ligado, não tinha nada. Meu Deus. E eu falei assim, de onde tá vindo esse vento? Daqui a pouco aquela brisa suave soprou no meu ouvido assim, canta pra mim. Aí eu falei, eu cantar? Cantar pra quê? Se eu já perdi tudo na vida. Na época eu era noivo, eu ia casar, perdi meu relacionamento, perdi meu trabalho, perdi tudo, até minha independência. E nós que somos homens, nós sabemos que quando a gente cria uma independência de trabalhar e ter o teu salário, e depois ter que voltar a viver na dependência, você não quer retrair. é muito, dói na nossa alma. Sim.
Ainda mais você ficar meses procurando trabalho, ninguém te aceitar, você tem aquele sentimento de invalidez. Aí eu falei assim, Senhor, por que isso? O que está acontecendo? Aí no meio disso tudo, o Senhor falou mais uma vez no pé do meu ouvido, pela segunda vez, canta pra mim. Aí eu falei, o que eu vou cantar? Tá tudo fechado, tá tudo cerrado pra mim. Aí, pela terceira vez, aquela voz, canta pra mim. Igual Samuel, né, irmão? Resistente também. Resistente, porque eu tava tão mal Sim. espiritualmente, Sim. tava tão doente espiritualmente que eu não conseguia obedecer de primeira a voz. Eu tava cheio de questionamento na alma. Então eu peguei o celular e comecei a mexer no celular, E eu lembro que a Midian tinha acabado de lançar uma canção, né? Naquela época tava febre na mídia, a canção da Midian. E eu saí pegando a primeira canção e caindo justamente nessa canção, que é aquela Olharia pro Alto, mesmo na tribulação. Aí o que eu comecei a cantar. Aquela música, até hoje, é uma música muito especial pra mim, porque aquela música É a marca do teu foi a testemunho. resposta. Foi a resposta do velho Renan, que parou, do ciclo do velho Renan, e do novo Renan que se iniciou. Sim. E naquele dia, a minha mãe tava dormindo, o Senhor acordou minha mãe. Falou assim, vai lá no quarto do Renan. Quando ela acordou, eu tava chorando a beça. Ela falou, você pode te dar um abraço? Eu falei, pode. Ela falou assim, o Senhor tá mandando te dizer que a partir de hoje, algo tá sendo liberado do céu pra tua vida. Renan, a porta abriu depois disso? Não. Mas eu me senti diferente espiritualmente. Sim. É como se eu tivesse morrido e nascido de novo ali. Meu Deus. Então, pra eu chegar aqui hoje, eu tive meus tempos de negligência e Sim. desobediência. Sim. Entendeu? Você falando aí, irmão, acabou me dando um gancho, porque eu tava pensando e a gente veio conversando, que você tava no altar, mas você já não tava muito na presença. Sim. Mas você continuava no altar. E eu acabei pegando esse gancho e levando pra Saul. A Bíblia diz que Saul, ele tinha status, ele tinha coroa, ele tinha capa, ele tinha cadeira, ele tinha trono, mas presença que é bom Saul não tinha, né? Saul começou o seu reinado obedecendo à voz de Deus, né? Só que dentro de um certo tempo determinado, ele começou a entender que ele poderia levar o reinado com a sua técnica, das suas maneiras, Sim. com a sua vontade, na força do teu braço, e ali Saul foi rejeitado. Ali o reinado de Saul ele foi rasgado. A Bíblia diz lá em 1 Samuel, capítulo de número 15, você conhece essa passagem melhor que eu, que Samuel ele sai em direção a Saul para mandar Saul ir até os Amalequitas para vingar uma coisa que aconteceu no antepassado, né? A Bíblia diz que o Senhor se lembrou. Eu gosto disso aqui, Renan, que quando a Bíblia diz que o Senhor se lembrou, não quer dizer que Deus esqueceu, mas era o tempo certo para vingar aquilo que aconteceu no passado. E quando Saul foi para vingar os Amalequitas, chega uma parte determinada que ele deixa Agag vivo, né? Ele deixa as partes dos mantimentos, aquilo que interessava a ele, separado. Então, eu entendo que cumprir uma parte do que Deus falou também é desobediência. Se eu só sou obediente naquilo que me convém, eu também sou desobediente, né? O que você entende um pouco sobre isso? Irmão, eu tenho um pensamento acerca desse texto que é bem confrontante até mesmo para nós que somos crentes. Por quê? Porque Saul, ele estava debaixo de uma ordem espiritual, né? O céu tinha ordenado a ele, ó, chegou o tempo de resolver uma pendência antiga. Vai até o terreno dos Amalequitas e mata todo mundo. Mata homem, mulher, criança. Sim. Mata animal, mata tudo. Só que a Bíblia diz que ele foi debaixo de uma ordem espiritual e por causa do seu físico e emocional, sim. ele Do seu poupou o que era próprio pra eu. ter... Porque do seu próprio eu. Ele poupou o que era para ter matado, né? E ali ele próprio assinou a própria sentença, né? Só que já parou para pensar que quem olha de primeira instância pensa o seguinte: Deus mandou matar até as crianças. Aos olhos terrenos, a gente pensa até assim, nossa, parece até um pouco arrogante da parte uma de covardia. Deus, Sim. né? Matar as crianças, só que o Senhor está dizendo, eu preciso matar até as crianças, porque o pequeno algum dia cresce. Sim. E se eu poupar hoje, vai me dar trabalho amanhã. Tem que resolver na raiz. Tem que resolver por completo. Então tem dias que o Senhor está dizendo, está nos alertando, resolve isso agora. Elimine isso agora. Se eu estou te dando essa ordem é porque eu quero acabar com esse mal agora. Sim. Só que às vezes o nosso achismo e o nosso, talvez, sentimental, porque talvez a gente tem guerra que a gente não pode ser emocionado, irmão. Verdade. Irmão, eu jogo por interesse.
Sim. Saul ali, ele foi interesseiro, na Sim. verdade. Talvez E ele- quantas das vezes nós somos negligentes, a espada sempre vai cortar pro nosso lado primeiro, mas quantas das vezes nós somos negligentes por causa dos nossos interesses, né? Por causa daquilo que convém a nós, O que pode nos trazer benefício. o que pode nos trazer benefício. E foi isso que ele fez. Sim. Ele quis poupar Agag para manter uma aliança, só que uma aliança que já era reprovada no céu. O Senhor já tinha rejeitado. O Senhor já tinha rejeitado. Foi por isso que ele foi ali debaixo de uma palavra, só que no meio do caminho ele coloca os interesses dele na frente. E quando a gente coloca... Quer ver uma coisa dar errado, irmão? É quando a gente coloca o nosso interesse na frente da palavra. Sim. O nosso interesse, ele nunca pode estar à frente da palavra. Aí a gente acaba, querendo ou não, indo para Josué capítulo de número 7, quando o Senhor dá ordem para o povo de Israel adentrar na cidade de Jericó, a Bíblia diz que a primeira coisa que Deus manda fazer é considerar aquela cidade um anátema. É para destruir tudo. Não é para tocar em nada. Sim. Separa aquilo que é meu, o ouro, o bronze e a prata, me oferece, mas agora toda a cidade tu queima, porque toda a cidade já está amaldiçoada. Só que a Bíblia diz que Acã, quando ninguém tá vendo, quando ninguém tá observando, quando ninguém tá percebendo, Acã vai colocar a mão onde não é para colocar. Sim. Acã vai mexer aonde não é para mexer. Aí ele começa a trazer conflito para a cidade de Israel por causa do erro dele. Aí entra onde você falou, que você viu a tua casa passar em guerra por causa de coisas que o Renan foi o ocasionador. Sim. Aquele povo do navio que você entrou em Jonas, e eu compartilho da sua opinião, aquele povo só tá passando por guerra porque Jonas trouxe guerra. Irmão, a desobediência, ela é a mesma coisa que você assinar sua própria sentença. Meu Deus. Por quê? Porque se você parar para ver, todas as desobediências em base na luz da Bíblia, a gente vai perceber que tem uma resposta. Adão e Eva estão no Éden. Deus coloca a árvore da sabedoria e fala assim: Adão, você vai trabalhar, vai dar nome aos animais, vai dar nome. Tu tá trabalhando no jardim, Eva. Tu vai estar acompanhando, auxiliando ele no jardim. Só que tem um limite. A árvore é o limite. Não toca. Não come do fruto. Não mexe. Aí eu fico olhando. Poderia ter uma cerca. Só que a cerca ali era a obediência. Se eles ultrapassassem a cerca, eles estariam ultrapassando a ordem do céu. Sim. Aí eu fico olhando isso, eles comeram e eles tiveram uma morte. E que morte é essa? Não era uma morte física, mas foi uma morte espiritual. Sim. A gente olha o cenário de Jonas. O fato dele ir para um lugar, desobedeceu, passou por um processo de tempestade, foi jogado no mar, ficou no ventre do grande peixe, por causa da sentença. Ele próprio assinou aquilo. Tem ventos desnecessários que a gente passa que não estava escrito no propósito. Sim. Mas por causa da nossa negligência, a gente traz processos pra gente. É por isso que eu falo que tem 2 tipos de vento. Eu sempre ministro isso na igreja, quando as pessoas... A gente sabe que muitas pessoas passam dificuldade na igreja, estão chegando quebrada por causa de muitos processos, muitos ventos. Eu sempre falo isso. Existem 2 tipos de ventos. Existem aqueles que o próprio Deus autoriza para nos tratar, nos ensinar de alguma maneira, Sim. né? Nos ensinar alguma lição. E tem aqueles que a gente que abre a porta e fala, entra. Meu Deus. E é esses tipos de legalidade que eu tô dando através da minha desobediência. Tem certos tipos de coisa na nossa história que se a gente botar na balança, a gente vai entender que Deus não autorizou, a gente que permitiu. Tem certos tipos de coisas que o Senhor falou assim, você tá passando isso porque você não quis ouvir a minha voz. Sim. E querendo ou não, nós somos resultado das nossas próprias escolhas. Sim, irmão. É uma coisa que eu sempre falo. Deus, ele sabe tudo que já tá trilhado para nós. Ele dá uma opção de escolha para nós. Ou tem a rua direita e a rua esquerda. Deus sabe o que vai ser no final das duas. Só que ele vai dizer, e aí, o que tu quer? Quer obedecer? Ou quer seguir do teu jeito? Sim. Irmão, eu tava lendo esses dias e a verdade existem certos níveis de desobediências que são influências malignas. Existem certos tipos de pessoas que estão vivendo num certo tipo de desobediência que estão sendo influenciadas por espíritos malignos. Tem gente que tem aquele pensamento do quê? Não precisa de uma igreja, não precisa obedecer ninguém. Eu já sei, eu já leio a Bíblia em casa, tá tudo certo. Certos tipos de pessoas que acham que não tem que se submeter a nenhum tipo de obediência espiritual terrena. Aí passamento desnecessário. Eu falei com a Pamela esses dias, irmão, e na verdade o que você tá falando é que se não tá satisfeito com a colheita, muda o que tá plantando. Sim, Ponto. sim.
Se você não tá satisfeito com o que você está colhendo, muda o que você tá plantando. Eu tava conversando com a Pamela sobre vendaval na minha casa, dentro desses dias, e eu falei pra ela que tem 2 tipos de tempestade. Tem a tempestade que revela quem tá dentro do barco, Sim. né? E tem tempestade que revela quem trouxe a tempestade. Sim. Em Marcos capítulo 4, a Bíblia diz que Jesus dá uma ordem para os discípulos: passemos para o outro lado. E a Bíblia diz que no meio do caminho, uma tempestade vai surgir. Um vendaval vai surgir, aquelas ondas que assolavam o mar. O que já começa a me chamar a atenção, irmão, é que a tempestade ela não aconteceu quando o barco estava parado. A tempestade não aconteceu quando o barco estava ancorado. A tempestade só aconteceu quando alguém sugeriu seguir uma direção, né? Só que a Bíblia diz que dentro daquela tempestade, os discípulos vão gritar: mestre, será que não te importa que nós pereçamos? A Bíblia diz que no momento certo o Senhor se levanta e repreende o vento, dá ordem às águas e vai fazer uma grande bonança. Sim. Só que a tempestade no livro de Jonas, irmão, como você atrelou aqui, a tempestade foi para revelar o ocasionador do problema. Então tem tempestade que revela quem é o solucionador e tem tempestade que revela quem é o ocasionador. Então Sim. Jonas ali, ele que trouxe a tempestade do barco, e o que mais me chama a atenção é que Jonas está no porão e está dormindo. Ele tá vendo o barco pegar fogo e ele tá dormindo. E tem gente pegando os mantimentos, jogando fora ali. Tem gente que tá jogando fora, tentando resolver. Só que a tempestade ela vai se multiplicar de força e Jonas tá dormindo. Tem gente que é capaz de trazer vento pra vida de alguém e ficar omisso na história. Jonas dormindo no porão, irmão, pra mim ele é omisso. Ele não tem peito suficiente pra bater no peito e falar assim, ó, fui eu. Sim. Eu que sou o problema. Porque ele só revela, irmão, quando eles vão tirar sorte. Sim. É muito fácil tu se revelar quando eu já sei que é tu que fez. Lembra de Davi? Davi quando teve o homicídio dele? Sim. Quando ele botou Urias na frente da Meu peleja? Deus. Tu vai entrar nisso? A Bíblia diz que... Assim, vê se você consegue compreender. A Bíblia diz que era tempo de guerra. E no tempo de guerra ele não tinha que estar no palácio. Ali já começou a negligência dele, porque ele tá num lugar que não deveria estar. Confundiu o cenário. Já tá errado. Sim. A Bíblia diz que ele tava passeando na sacada do palácio, viu uma mulher se banhando. O caminho que o adversário teve para poder seduzir ele foi ver uma mulher bonita. Se deitou com a mulher, só que toda desobediência, porque ali ele desobedeceu o propósito, meu irmão. Isso aí. Ele sabia que aquela mulher era comprometida, deitou com ela. Ele pergunta quem é, irmão. E o servo vai dizer: Betseba, mulher de Urias. Ele fez tudo sabendo. Tinha alguém que tava guerreando pelo nome dele. Olha isso, irmão. E o cara tava defendendo o nome do rei Davi. Tinha alguém que tava guerreando as guerras dele, defendendo o nome dele. Sim. Aí foi o que eu costumo dizer, irmão, que a dor da facada, ela não dói. O que dói é você olhar pra trás e ver quem tá segurando a faca. Sim. A dor da facada não dói. O que dói é você olhar pra trás e ver quem tá segurando a faca. Davi tinha que estar no cenário de guerra, ele não foi pro campo de batalha, ele decide ficar no palácio, e é quando ele confunde o ambiente que ele tá inserido que ele abaixa a guarda. Só que pra mim ele ainda foi pior do que os outros, por quê? Porque ele tá vendo Urias, ele chama Urias, aí fala assim, ó, vai pra tua casa se deitar com a sua mulher. Depois do rolo. Depois do rolo. Ele ainda botou a cara mais lavada de todas. Meu Deus. E ainda falou assim, se deita com ela. Só que interessante que o Urias era tão fiel ao propósito que ele falou, não, senhor, não posso me ausentar. Porque o Urias entendia a responsabilidade. Ele tá olhando e tá falando o seguinte, eu preciso ser fiel ao propósito da guerra porque eu me alistei pra ela. Não é o tempo de eu ficar deitado. Não é o tempo de eu adentrar em casa. Só que Davi tava convidando ele aí pra poder abafar e ocultar o que ele tinha cometido. Aí pela primeira vez ele manda Urias ir pra dentro de casa. Aí o servo de Davi vem comunicar que Urias não entra em casa. Aí na segunda tentativa ele faz um banquete para Urias. Sim. Aí ele começa a embebedar Urias, achando que se ele mexer com o psicológico, né? Porque a gente sabe que quando a gente começa a ingerir bebida alcoólica, não somos mais nós que respondemos, né, pela gente mesmo, já é um efetivo maior. Aí ele começa a embebedar Urias, querendo levar Urias pra dentro do rolo que ele cometeu. Sim. Então tu não basta pecar, tu tem que fazer alguém pecar junto contigo.
E já parou pra pensar que a desobediência de Davi começou a fazer uma teia acontecer de tantas informações que foi desencadeando por causa de uma ação? Meu Deus. Por causa de uma negligência. Aquele versículo, né? Um abismo foi chamando o Foi outro. puxando o outro. Sim. Foi puxando o outro ao ponto que por causa de uma desobediência teve homicídio, teve sangue inocente. Por causa de uma desobediência teve gravidez. Por causa de uma desobediência, além do marido, quando a criança nasce, a criança também morre. Então acaba que... Ele inseriu outras pessoas no erro dele, irmão. É por isso que eu falo que a desobediência, ela traz pra nós uma assinatura de sentença. Meu Deus. A desobediência traz pra nós uma assinatura de sentença. Sim. Aí você para pra pensar, Deus teve que levantar profeta, irmão. Deus teve que levantar profeta, Natan teve que entrar em cena. Sim. E o que eu gosto disso aqui, irmão, isso aqui é bem interessante você falar isso aqui agora, porque Natan era profeta do palácio. Natan era profeta da corte, né? E a gente sabe que profeta do palácio, profeta da corte, ela tem que falar coisas que agradam. Sim. Elas têm que falar coisas que beneficiam. Sim. Só que o Natan não se deixa se corromper pelo erro de alguém. Tipo assim, você até me chamou pra falar coisas que te agrada, mas eu não vou ser compatível com o teu erro. Eu não vou liberar o recado, gostando você ou não. E é isso. E quando ele libera uma parábola pra explicar pra Davi o que tinha acontecido, Davi se ira, fala, quem é esse homem que eu mato? Eu vou matar. É você mesmo. É você mesmo. Porque é muito fácil você querer justiça pra casa de alguém, graça pra tua. Sim. Né? Quando Natan usou uma parábola, né, pra falar sobre ele, mas levando pro outro lado da história, trazendo uma tampa na visão dele, vou matar, vou resolver. Tá, mas isso aí é você mesmo. E aí? E você? Você vai fazer a espada vai continuar levantada assim? Porque pra casa de alguém é a espada. É fácil. Mas pra minha casa é a misericórdia. Sim. É muito fácil. Irmão, quando você falou que o pecado de Davi, ele acabou inserindo outras pessoas, eu lembrei de Sansão. Sim. A Bíblia diz que Sansão tá indo por um caminho, né? E dentro desse caminho, ele vai bater de frente com um leão. A Bíblia diz que, né, Sansão no espírito, ele rasga aquele leão em dois, né? E continua o seu propósito. Só que o negócio, Renan, não é sempre na sua ida. O negócio é se você vai sustentar a tua volta. Porque a Bíblia diz que agora Sansão tá voltando pelo mesmo caminho. Sim. E agora o mesmo leão que ele matou na ida tá prostrado no caminho morto, porém, com mel por cima. A Bíblia vai dizer que Sansão vai mexer naquele mel, irmão. E mesmo ele mexendo naquele mel, sabendo que ele não pode mexer em carne podre, ele vai levar o favo de mel para casa. Aí ele faz o pai e a mãe comer, mas sem contar da onde tirou o mel. Da onde é a origem. Da onde é a origem do erro. Irmão, acredita em mim se eu te falar que ali ele já começou a quebrar o próprio princípio dele. Porque ele era nazireu. Né? Então ele não poderia tocar em coisa morta. Né? Ele tinha toda uma doutrina, um segmento de acordo com a cultura dele. Sim. Né? Só que já parou pra pensar que o mel é bom, o mel é doce, mas tá num lugar proibido. Meu Deus. E mesmo assim, ele não quis olhar pro cenário que era de contaminação, mas olhou para aquilo que beneficia ele. Mais uma vez a gente tá olhando alguém que tá desobedecendo por causa daquilo que pode lhe trazer benefício. Ele chegou com o mel na mão, ofereceu pro pai e pra mãe, mas não quis contar. Isso aqui que tá trazendo benefício para vocês, tava no meio de coisa que eu não poderia ter tocado. Isso aqui já começa a trazer para nós um choque, porque nem tudo aquilo que me faz bem é autorizado. Sim. Isso aí a gente traz Sansão, porque, tipo assim, Sansão era um homem que chamava atenção porque ele tinha o que muita gente não tinha, que era força. Sim. Só que a Bíblia sempre deixou claro que a força que ele tinha não vinha dele, é o Espírito Santo que se apossava dele, sim. O Espírito que se apossava dele e dava aquela força a ele. Se a gente trazer para os nossos dias, por sermos pessoas espirituais, nós carregamos coisas que pessoas naturais não carregam. Sim. E se a gente botar na ponta do lápis, existem certos tipos de coisas que para nós são proibidas, que para outras pessoas seja normal, mas para nós é proibida. Só que a minha pergunta que eu faço é, será que Sansão, ele só começou a desobedecer quando ele contou o segredo da força para Dalila? Eu acho que ele já começou a perder o princípio dele quando ele se envolveu em tocar em coisas que não deveria ter tocado. Na minha visão, irmão, Sansão, ele vai um pouco também atrelar em Saul.
Sansão começou a perder quando ele se garantiu muito na técnica, né? Eu não vou lembrar agora, mas tem um versículo que diz que quando Sansão vê a guerra chegando, ele vai falar assim: vou sair como antes. Olha isso, vou sair como antes. Ele tá confiando nas coisas que ele já venceu. Eu vou sair como antes e acabarei com esse adversário como antes. Sim. Só que ele não percebe, a Bíblia diz, só que ele não percebe que o Espírito do Senhor já tinha se afastado saído dele. Sim. Olha isso, irmão. Sim. O Sansão completamente aqui, ele tá se garantindo na técnica. Sim. É igual o Saul. Ele tinha cadeira, ele tinha coroa, ele tinha trono, mas ele não tinha mais a presença. Ele não carregava mais a presença. E gente que não carrega mais a presença tá pronto pra matar quem Deus levanta. Sim. Porque quando Deus insere Davi no caminho de Saul, quando Saul vai perguntar o que falta pra ele a não ser o trono, Saul quer matar porque não tem maturidade suficiente pra perceber quem Deus tá levantando. Sim. E é o que tá acontecendo com o Sansão aqui. A Bíblia diz que ele não percebe, irmão. Sim. Não foi somente ele contar o segredo. Porque, na minha opinião, irmão, nós sabemos que é um método, era o cabelo. Na minha opinião, não era o cabelo. Sim. Era a presença, era o espírito. O cabelo era a forma, né? Não, na verdade era um propósito, não posso falar. Não posso falar. Sim, entendeu? Aí dentro da desobediência, ele vai contar alguém o segredo. Porque, querendo ou não, Renan, tem alguém que chega perto do Renan pra saber o que o Renan carrega. Sim. Tem alguém que chega perto do Tiago pra saber o segredo do Tiago. Como é que tá acontecendo isso? Sim. Como é que ele consegue? Porque o nosso crescimento tá trazendo medo pra alguém. E ele tava tão cego espiritualmente ao ponto de que toda vez Dalila, não foi a primeira vez que ela tentou sondar ele pra saber do segredo. Não foi a primeira. Toda vez ela deitava ele, fazia carinho nele. E perguntava e batia na mesma tecla. Pergunta, e ele não maldou. Meu Deus. Porque ele já estava cego, ele não estava entendendo que Dalila estava na intenção só de descobrir. Já virou costume, já virou hábito, Sim. já virou conveniência e tu não percebe. O espírito fora dele, que discernimento que ele vai ter? Gente, o nível tá muito alto aqui. Muito alto aqui. Mas eu quero dar um pause rapidinho aqui, que eu acabei de me ligar aqui, vocês não viram porque tá tendo um corte, mas acabaram de me informar que chegou 2 pizzas mais gostosas do estado do Rio de Janeiro. Thiago, coloca aí pra me apresentar isso aqui. Esse mistério de Deus que Deus nos presenteou. Olha só, a Pizzaria Pai e Filho está com parceria com o podcast do Outro Lado e acabou de enviar pra nós 2 pizzas mais gostosas que você não tem noção. Irmão, você não tem noção. Uma coisa é você ouvir ou falar, mas outra coisa você vai ter noção quando você ligar pra lá e pedir. Enquanto eu tô falando aqui, ó, o QR Code da pizzaria está aparecendo. Aponta a câmera do seu celular, entre em contato com a Pizzaria Pai e Filho, ela fica localizada em Padre Miguel e descubra o que eu tô falando. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Pizza marguerita e eu não sei o outro sabor. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Você tem noção disso aqui? Você não tem noção, não? Mas daqui a pouco a gente dá uma brincada. Daqui a pouco a gente dá uma brincada disso aqui. Tá forte, vamos acelerar que eu quero comer. Sim, ó. sim. Renan, irmão, quando você... Só pra gente continuar aqui, Sim. nós já estamos chegando no nosso final, mas quando você falou sobre Sansão Sansão não, me perdi. Quando você falou sobre Adão, Sim. Adão, Eva, o fruto, tu acredita que tem 3 semanas mais ou menos, eu fiz essa devocional com a minha filha, com a Maria Esther. Sim. Irmão, eu fiz essa devocional com a minha filha. A gente sentava na sala, eu falei, filha, senta aí. Comecei a falar com ela algumas coisas. Ela me fez 2 perguntas que eu quase rajei em línguas no meio da sala. Ela falou assim, pai, se Deus... Eu vou te fazer essa pergunta, a mesma coisa que a Maria fez pra mim. Sim. Pai, se Deus sabia que Adão e Eva ia comer o fruto, por que Deus colocou a árvore no jardim? Irmão, quando ela me fez essa pergunta... Não é pela pergunta. Foi uma menina de 8 anos. Sim. Ela navegou na própria história. Irmão, ali, conversando com ela, quando ela me fez essa pergunta, meu Deus. Eu te faço essa pergunta, irmão. Se Deus sabia que Adão e Eva iriam comer o fruto, por que Deus coloca a árvore no jardim? Irmão, é uma linha de visão, tá? Vou passar a minha Sim. opinião. O que acontece? Eu tenho um pensamento de que Deus ele nunca foi um Deus que te força a ser adorador. Até porque a Bíblia diz que Deus procura pessoas que adorem o Espírito em verdade. Sim.
Só que não tem como eu adorar em espírito e em verdade se for uma forma de obrigação. Deus colocou um limite do Éden? Colocou. Colocou uma árvore que não poderia se comer do fruto? Colocou. Só que o prazer de Deus de olhar o homem e falar assim, ele conhece os limites que ele tem, e mesmo assim ele decide me obedecer, para Deus, Deus valoriza isso. Sim. Né? Então, desde do princípio, desde que Adão e Eva estavam no jardim, o Senhor priorizou a obediência deles. Até porque Deus colocou um limite, ó. A árvore está aqui. Não toca. Não come. Mas vocês têm liberdade para fazer o que quiserem no resto do Éden. Então, para Deus olhar e falar assim, eles estão me obedecendo, não estão sendo forçados. Eles não estão sendo obrigados, eles estão obedecendo porque Sim. eles sentem esse desejo de me obedecer. Então, acho que Deus, da mesma forma que isso aconteceu, plano conosco também é assim. Sim. Né? Tem gente que chama isso de livre-arbítrio, aí você vai identificar da forma que você quiser. Mas, no meu pensamento, eu acredito que Deus, ele te dá a direção do certo e ele também te mostra o que é errado. Sim. Você decide a tua escolha, meu irmão. É aí que a gente entende se você escolhe ser obediente ou desobediente. Irmão, eu vi uma frase no Instagram esses dias que eu guardei no coração. Tinha 2 caminhos, um caminho estava muito cheio de gente, com filas e mais filas, e no outro tinha 4 ou 5 pessoas. No caminho que estava cheio de gente, tinha uma placa assim em cima escrita assim, eu acredito em Deus. Na que tinha 4 pessoas, 5, tava assim, eu obedeço Deus. Duas coisas completamente diferentes. Sim, porque acreditar, eu posso acreditar, mas posso continuar sendo negligente acreditando, pô. Sim. Agora, eu obedecer, eu vou entender que eu tenho limites. Que eu posso olhar para a árvore, só que eu entendo que eu não posso comer. E não é obrigado, eu obedeço porque eu quero. Por amor ao Deus que eu sirvo. Sim. É a mesma coisa que o que dizem, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu posso fazer tudo, irmão. Eu posso sair daqui agora, eu posso me prostituir, eu posso sair daqui agora, eu posso fumar, eu posso me drogar, eu posso fazer o que for. Só que eu sei os meus limites, porque eu sei o que o Senhor falou, não come. E eu não faço isso porque eu estou sendo pressionado. Forçado. Eu faço isso porque eu sou apaixonado pela voz. Aleluia. Eu sou apaixonado pela ordem que ele me dá. Irmão, quando ela me fez essa pergunta, eu confesso pra você que eu senti o espírito na hora ali. E eu falei assim, como é que eu vou responder uma criança de 8 anos, tamanha pergunta que ela me fez, né? Porque você que é pregador, profeta, você sabe o público que você tá ouvindo. Sim. O público que tá te ouvindo e você sabe o que você tem que falar pra cada um deles, né? E essa resposta que você me deu é a mais pura verdade, só que nossa idade, né, a gente entende. Só que eu falei, Senhor, como é que eu vou falar pra uma criança de 8 anos o que ela me perguntou? Sim. E ali eu parei em 3 minutos, o Senhor me fez olhar pra minha casa, pra minha sala, que a gente tava na sala inserido. Aí eu olhei pra janela. Eu falei, filha, se eu falar pra você que se você se debruçar da janela, o peso da sua cabeça é mais pesado que o seu corpo e você pode cair, você vai acreditar em mim? Ela, vou, pai. Então se o papai estiver aqui na rua e eu falar pra você, não vá pra janela, você vai? Ela, não, pai. Mas existe a possibilidade de eu tirar a janela daqui? De eu fazer uma obra pra fechar a janela? Ela, não. Então é a mesma coisa. Existia a possibilidade deles irem e eles não irem, mas eles escolheram ir. Escolheram. Porque o relacionamento, ele é a base da confiança. Sim. Não é a confiança que é a base do relacionamento. O relacionamento é a base de confiança. Se eu tiver aqui na rua comprar alguma coisa pra nós comermos e eu falar, filha, não vai pra janela, eu vou pra rua confiando que você não vai pra janela. Aí ela, ah, tá, pai. Agora eu entendi. Aí olha a segunda pergunta que ela me fez. Pai, então o erro... Ó, irmão, olha isso aqui. Então o erro não começa quando Eva come o fruto. Aí eu, não? Aí ela, o erro começa quando ela dá ouvido à serpente. Uau. Meu irmão, eu fiquei maluco com a Maria esse dia. Ela falou, pai, então o erro não começou quando a Eva comeu o fruto. O erro começou quando ela deu ouvido à serpente. Por que ela tá dando ouvido a uma cobra, pai? Se cobra não fala. Aí eu, filha. Aí, trazendo aqui pra gente, tem coisas que nós não vamos poder dar ouvido pra quem não tá dentro do nosso propósito. Sim. Porque vai elevar nós a um erro, sabe? Vai nos elevar a cometer uma desobediência.
Sim. vai nos elevar a sair do querer de Deus. Então o erro não começa, irmão. Eu peguei isso pra mim. Eu tô preso num louvor que tá muita gente cantando hoje em dia que fala assim, eu preciso calar todas as vozes, menos a dele. Por quê, mano? Porque é o que a Maria disse. Tem cenários que querem dizer como a serpente disse pra Eva. A serpente tentou convencer Eva de que comer do fruto não ia fazer mal, era Sim, nada a ver. Sim. Então, na verdade, tem coisas que eu cometo agora que eu já tô sendo persuadido há muito tempo. E quantos nada a ver tá acontecendo, né, irmão? E sabe qual é a consequência desse nada a ver? A morte espiritual. Sim. A perca da oportunidade de ter um relacionamento diário com Sim, Deus. sim. E é uma perda que vai saindo aos poucos. Igual a mulher do fluxo de sangue. Sim, mano. Vai minando aos poucos. E ali começa uma teia. É o que eu falo, o que o abismo vai puxando outro, eu chamo de teia. Sim. Porque uma coisa vai entrelaçando a outra. Sim. Porque a gente vai desencadeando um efeito dominó ao ponto que eu entendo, nossa, que turbilhão de situação que aconteceu. Não, foi porque a raiz desse processo foi a minha desobediência lá atrás. Sim. Irmão, a gente vê muitas pessoas hoje em dia, eu vou falar de nós crentes que tá com, por exemplo, tem pressa de casar. Nem, tipo assim, pedir orientação ao céu. Mano, tem gente que fala, Deus confirma casamento. Irmão, eu tenho um pensamento acerca disso, tá? Por que eu vou te falar isso? Tu vai entender. Tem gente que tem muita pressa em casar e não busca um propósito de confirmação a Deus. E, às vezes, mano, a gente pode falar assim, mas tem gente que tem que analisar e Deus não confirma porque Deus não é santo casamenteiro. Você tá limitando o poder de Deus falando isso. Porque Deus, ele pode fazer o que ele quer na hora que ele quiser. Deus é mistério mesmo. Sim. Só que, tipo assim, tem dias que eu vou olhar pra quem eu tô me relacionando e vou falar assim, sabe que essa pessoa pra mim tá me afastando ou tá me atrasando? Tá me atrasando ou tá me aproximando do altar? A pessoa... Mano, eu fiz isso, falei isso num podcast anterior que eu fui. Tem dias que a pessoa vai dar sinais de quem ela é, no seu convívio. Só que às vezes a gente quer esperar o anjo dizer e Deus tá mostrando através de ações. Sim. Só que às vezes eu quero porque aquilo ali, naquele momento, pode me trazer um benefício, a quebrar a minha carência. Então eu não quero dar ouvido à voz de Deus que ele tá me revelando através das ações das pessoas. Sim. E acaba que por causa de uma desobediência, pelo meu prazer terreno, eu caso. Só que aí começa o efeito dominó. Tu entende isso aqui? Hoje em dia, irmão, tu não tem noção de como aumentou os divórcios dentro das igrejas por causa desse tipo de negligência. É que nem aquele caso. Não, se na igreja não tem, eu vou buscar fora. Não, mas Sim. ele é gatinho, só que infelizmente o gatinho arranha. Sim. Muito bom. Entendeu? E a maioria desses divórcios são de pessoas jovens, né, irmão? Jovens. São irmão, jovens. E Cara, acaba que a pessoa olha, Tem uma direção sobre isso aí, mas... as pessoas olham e falam assim, nossa, meu casamento é um caos, eu não tô feliz, eu não sei o que, mas se a gente começar a ir lá atrás, a gente vai entender que a desobediência começou no namoro. Sim, meu Deus. Tem gente que não soube obedecer à voz do Senhor, e se perdeu o seu princípio, fornicou, antes do casamento. Irmão, eu tenho uma coisa, se começou quebrando o propósito, não vai te aproximar do altar. Que começa errado, dá errado. Dá errado, irmão. Existem casos isolados com uma porcentagem muito pequena de que pode mudar o rumo, mas desde o momento que você quebra o seu princípio, é declínio abaixo, certo? Então, assim, quando a gente fala de desobediência, a gente está falando de você entender que você tem um cumprimento. Você tem uma direção. O maior conselho para esses jovens, eu dou aqui também, sou casado, posso falar disso aqui. O maior conselho para os jovens dessa geração, faz prova de Deus, irmão. Sim. A Bíblia diz que quando Abraão ele quis uma mulher para Isaac, ele manda um servo ir na redondeza onde ele foi criado, onde ele nasceu. Manda um servo ir e encontrar uma esposa para Isaac. A Bíblia diz que quando o servo tá indo, ele fala, Senhor do meu Senhor. O cara não era crente. Sim. Ele fala, Senhor do meu Senhor. O que ele tá dizendo? Deus de Abraão. Pararei nesse poço. A mulher que sair para tirar água e eu pedir água e ela, por sua vontade própria, querer oferecer os animais, essa é a mulher. O cara fez prova de Deus, irmão. Sim. Aí a Bíblia diz que Rebeca tá saindo. Quando aquele servo vai pedir água, ela, não, vou pegar água para você também e automaticamente já pegarei água para todos os seus animais que estão com sede. Deus está confirmando. Irmão, isso aqui é mistério. Deus está confirmando, então faz a prova de Deus.
Faz Só a que prova tem de gente que, não, porque eu gosto e vai ser o que eu quero. E infelizmente, irmão, depois você acerta as consequências. às vezes a omissão da pessoa, pra mim, já é uma desobediência. Sim. Isso aí já, tipo assim, tem gente que tá se assinando a própria sentença. Por que tá omitindo? Por que tu dorme, dorminhoco? Misericórdia. Olha, Gente, nós estamos chegando no final desse podcast, desse episódio de Renan Santos. eu sou a favor de uma parte 2, que tá muito forte. Eu ia falar isso aqui agora, bate. Eu ia falar isso aqui agora. O nível ficou muito alto, porém, existem certas responsabilidades que nós já estamos atrasados. Sim. E por isso esse podcast vai acabar agora, tá bom? Só que eu quero liberar uma palavra pro seu coração. É que para todo pecado, Deus não saiu do local do relacionamento. Sim. A Bíblia diz que Adão e Eva pecaram e no dia seguinte, como era de costume, Deus desceu do jardim para procurar Adão e Eva para se relacionar. Aí a Bíblia diz que Deus desce no jardim e começa a falar: Adão, cadê você? Adão, cadê você? E Adão vai responder: me escondi porque estou nu. Então o pecado não fez Deus não descer no local do relacionamento. O pecado, mesmo assim, Deus continuou descendo no local do relacionamento. Quem saiu do local do relacionamento foi você. Quem saiu do local do relacionamento foi Adão. Quem saiu do local do relacionamento foi Eva. Mas quem poderia te julgar resolveu te abraçar. Então que a sua desobediência, se você está desobediente, se você está fugindo um pouco do caminho do Senhor, que o relacionamento, que o Espírito Santo novamente possa te atrelar no caminho e que você possa vivenciar os propósitos de Deus para sua vida. Renan, deixa uma palavra para nós encerrarmos. Tá contigo. Gente, então, baseado em tudo que foi dito aqui, só quero deixar um versículo que diz assim: é melhor obedecer do que sacrificar, Aleluia. né? Às vezes a gente olha o nosso cenário e, como o nosso amigo Luiz Augusto já declarou para vocês aqui, não é errado recomeçar. Errado é permanecer da forma que está, mesmo sabendo que está errado, né? Então, aproveita esse momento, aproveita esse podcast para se autoanalisar, ver aonde você precisa se enquadrar melhor e recomece. Recomece. Nunca é tarde para recomeçar, né? Aproveita esse cenário que você está vivenciando para dizer o seguinte: eu preciso ser melhor. Eu ministrei isso esses dias na minha igreja e eu disse: nós precisamos ser adoradores melhores, precisamos ser evangelistas melhores, precisamos ser servos melhores. Independente de quantos anos de crente você tem, a gente precisa buscar ser melhor a cada dia. Então, cava aí onde é que é a raiz. Renan, tem uma área da minha vida que eu não tô conseguindo ser obediente. Se você cavar, tu vai saber aonde é a raiz, aonde é o início disso e acaba com esse mal pela raiz. Eu posso falar, irmão, tem coisas que nos traz prazer. Tem coisas que a gente é negligente porque a gente gosta. Só que o céu tá esperando só você abrir mão disso para te fazer viver coisas extraordinárias e absurdas. Então faça a prova de Deus, viva o melhor de Deus pra tua vida, tá bom? É isso que eu desejo pra todos vocês. Você falando aí, eu lembrei. Para toda desobediência, tem um grande peixe te esperando. Para toda fuga, tem um grande peixe te esperando. Você que escolhe. Ou vai por cima da arca como Noé foi, ou vai dentro de um grande peixe todo babado. Obedece ou chora. Faz o propósito. O nome do Senhor vai ser glorificado. Senhor. Gente, chegamos em mais um final de episódio, tá bom? Com o nosso amigo evangelista Renan Santos. Ô, gente, amo eu te vocês. agradeço pela sua disponibilidade de nós adentrarmos na sua casa e trocarmos essa ideia junto, tá bom? E desejo uma semana, uma segunda-feira abençoada para sua vida. Que o seu setembro seja de realizações e expectativas no céu e que Deus possa abençoar você e toda a sua casa. Valeu? Tamo junto. Renan, deixa o gente aí. Tamo, gente. Amo vocês. O gente? Gente! Irmão, obrigado. Tamo junto, irmão. Tamo junto, tá? Deus abençoe.